Ele é presidente e CEO de empresas de médio e grande porte, graduado em espanhol pela Universidade de Salamanca, especialista em gestão comercial e marketing pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e presidente da Sociedade Brasileira de Palestrantes, autor dos livros Como Ser um Profissional ANTA ou Não, em 2014, e Injustiça do Trabalho e os Avanços da Reforma, em 2018. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber Júlio Pruch. Tudo bem, Júlio? Tudo bom, prazer estar contigo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E estamos aqui para conversar sobre business. É isso aí. Como é que surgiu a Sociedade Brasileira de Palestrantes? Sociedade Brasileira de Palestrantes é uma história bem interessante. No início de 2014, eu comecei a fazer palestras convidado por universidades. Eu, como presidente de uma grande empresa de logística, localizada aqui no Vale do Rio dos Sinos, e depois da terceira ou quarta palestra já feita em universidades, eu fui para Porto Alegre também, fazendo palestras graciosamente, convidado como profissional. E lá pela 10ª palestra começaram a me convidar para fazer palestras já pagas, né? Começaram a me fazer cotações de palestras. E eu, naturalmente, fiquei bastante interessado, não só pela oportunidade em poder passar o meu conhecimento para as pessoas. Aconteceu naturalmente. Naturalmente, então, sem eu buscar nada. Como também pela questão do mercado que ali estava se apresentando para mim, um mercado novo onde eu pudesse faturar algum dinheiro fazendo as minhas palestras. Que ano era isso, Júlio? 2014. 2014. Eu tinha um projeto já baseado na minha experiência profissional que era um livro para a geração Y. Eu vinha já há uns 5 anos projetando isso porque eu tinha dificuldades em tratar com o pessoal jovem que estava entrando nas empresas em que eu era CEO, que é a geração Y, né? E que trazia uma série de divergências em relação à administração que nós fazíamos. De ansiedades e por aí vai. Então, baseado nisso, eu comecei a escrever um livro, que foi o primeiro livro em 2014, que é Como Ser um Profissional ANTA ou Não, e onde eu faço uma analogia do profissional ANTA, do animal ANTA, para o animal golfinho, e depois, mais para frente, podemos falar sobre o livro. Em relação à SBP, o que aconteceu foi que, após eu fazer o livro, eu montei uma palestra e aí sim comecei a ser chamado para fazer palestras. Diante dessa oportunidade, eu cheguei à conclusão de que eu devia fazer o melhor que eu podia fazer, ou seja, eu sempre desejei ser o melhor. Não melhor que você, não melhor que ninguém, mas sempre melhor se superar. Que eu mesmo. Né? Que você mesmo. Então, eu resolvi que eu devia me especializar nisso. Se eu queria trabalhar com palestras, se eu queria ser um palestrante, era necessário que eu tivesse algum tipo de formação nesse sentido. E, para minha surpresa, eu fui buscar, então, na internet, né? E eu não encontrei nada, ninguém fazia isso, né? Haviam raríssimos cursos, pouquíssimos cursos. Iniciativas pontuais. De oratória. De oratória. Né? E era justamente o que eu não queria. Eu não queria oratória, eu queria alguma coisa muito mais complexa, que me ensinasse, me desse noções dessa ansiedade, dessa insegurança em falar em público. Até porque ser um palestrante não é só ter uma oratória boa, né? Não, porque a gente sempre diz que oratória, a oralidade, né? Todo mundo tem, a criança quando nasce já tem a oratória, ela já sai falando. Perfeito. Né? Agora, a gente ter a impostação da voz, né? A gente aprender a eloquência, né? Essas coisas postura, gestos, tudo isso pode ser ensinado, pode ser aprendido. Perfeito. E então passou alguns meses, eu continuei procurando, continuei buscando informação, e até que eu encontrei um curso em São Paulo, né? Não vou dizer por questões éticas aqui o nome do curso, mas enfim, havia lá um curso de 5 dias. Os valores eu posso falar até para que as pessoas de casa entendam como isso é caro, né, para se fazer. Eu paguei na época R$8.000 um curso de 5 dias. Em 2000 e? Isso em 2014. 14, quer dizer, se a gente for reajustar, hoje é um investimento considerável. É considerável. E nesse curso nós tivemos algumas cadeiras, né? Cadeira de oratória, cadeira de edição de livros, de teatro, enfim, de algumas cadeiras.
Eu saí de lá bastante decepcionado com o conteúdo, né, porque foram cinco dias, eu imaginava que eu ia aprender muita coisa e, na verdade, não aprendi tanto quanto eu achava que iria aprender. Mas teve esse curso de edição de livros, que foi sensacional, né, essa cadeira. Foi um módulo de meio-dia com um empresário, editor de livros, onde eu aprendi exatamente o que eu tinha que fazer com o meu livro, né? E aí foi quando eu lancei o livro. Então eu lancei o livro baseado já neste curso. Entendi. Né? Depois disso, eu continuei buscando oportunidades, mais alguns meses passaram, surgiu uma outra pessoa, um outro profissional fazendo esse tipo de curso, que era no Rio de Janeiro. Fui fazer o curso 3 dias e lá eu acabei percebendo que havia necessidade de se fazer alguma coisa, ou seja, o que eu queria aprender não estava no mercado. Então, eu convidei um grande amigo meu para ser o meu vice-presidente do conselho, Wilson Calé. Montamos diga-se de passagem, um grande palestrante. Grande figura humana. E nós montamos o curso. O nosso curso, são 3 dias de imersão e eu tenho lá uma psicóloga que fala sobre ansiedade, medo e insegurança antes e durante a palestra. Eu tenho um CEO da UIP, que é uma empresa de tecnologia, que fala sobre como vender, como você empacota isso e pela internet para vender. Nós temos um ator palestrante, que é o Flávio Guerrico, de Santa Catarina, que dá teatralização para palestrantes. Nós temos um de oratória, que é o nosso colega, o teu colega jornalista, que é o Sérgio Stock, da TV Bandeirantes, que faz oratória, e assim a gente montou o curso. Bom, a essa altura o pessoal deve estar se perguntando como é que está o mercado de palestrantes agora, no momento atual, e como é que tu enxerga perspectivas para o ano seguinte? Realmente é uma pergunta interessante, eu até havia anotado algumas coisas aqui. Se a gente for pensar no passado, até de 20 anos para cá, haviam 2, 3 palestrantes no Brasil. Verdade, eu me lembro. Que ganhavam rios de dinheiro, né? Eu cito aqui pessoas, celebridades, vamos dizer, como Augusto Cury, o Lair Ribeiro, né, o Daniel Godry, o Roberto Chiniachik. Perfeito. Né? São personalidades que até ainda hoje atuam e cobram caríssimo, né? A gente tem aqueles profissionais que já são profissionais do mercado conhecidos em suas atividades. Então, por exemplo, Bernardinho, Oscar, atrizes, atores que são famosos e dão palestra simplesmente que são famosos, né? E tem a nova onda agora, que são as novas celebridades, né? Mário Cortella, Max Gehring, Clóvis Barros Filho, o Leandro Carnal. Né? Carnal que está na crista da onda. Resumindo, se criou então a necessidade. O mercado está muito bom para isso, por isso que tem muitos empresários, executivos, professores querendo ser palestrantes. Né? Essa nova onda vem para ficar, eu tenho certeza que vai durar os próximos 10 anos. Perfeito. Nosso papo está excelente, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que esse programa tem oferecimento da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder no mercado presencial de formações em coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí, em dezembro, dia 7, 8, 9, em Ivoti, treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos com o programa Business RS de hoje, recebendo Júlio Prusch, presidente da Sociedade Brasileira de Palestrantes. Júlio, nós falávamos no último bloco sobre o mercado de palestras. Você citou alguns ícones aí, né, dessa área. E como é que você está vendo as perspectivas aí para os próximos anos?
Você está acostumado e já tem conhecimento, enfim, você já tem toda uma carreira voltada para o coach. Você sabe que o coach começou lá em 90, 95, 99... De maneira 2000, mais forte. Mais forte, e veio num crescimento muito grande. Eu posso te dizer que esse é o momento de início da profissão de palestrante. Né? Eu acho que é muito, muito incipiente. Né? Começou com essas celebridades que eu citei anteriormente, mas que agora está se disseminando por todas as profissões. Então nós temos professores que querem, quando fazem o nosso curso Professional Speaker da Sociedade Brasileira de Palestrantes, eles querem tirar os vícios professorais, vamos dizer acadêmicos. Assim. Acadêmicos, aquela coisa de falar um pouco cantado e etc., né? Para se tornar realmente um palestrante e aprender a sintetizar os textos, enfim. Né? Nós temos pessoas, por exemplo, executivos. Nós tivemos no último curso uma secretária de diretoria de uma multinacional gigante aqui no Brasil, que ela foi porque ela fazia as apresentações do presidente da empresa dela. Ela era secretária executiva e cada vez que tinha que apresentar para os executivos e acionistas, ela que montava e apresentava. E o CEO ficava apenas interferindo com as suas opiniões, mas a apresentação era dela. Então ela queria melhorar a performance. Uma pergunta que me surgiu agora, dentro do curso de vocês, fora todas as técnicas, ferramentas, vocês trabalham de como montar uma apresentação? Sem dúvida, sem dúvida. Nós começamos lá na pirâmide aristotélica, com o patos, etos e logos, a retórica, com Aristóteles, né, na época da Grécia, e como é que ela se dava, como é que se monta início, meio e fim de uma palestra. Olha que interessante. Então a gente começa aprendendo como a gente monta a ideia. Quer dizer, lá no curso, a gente pode dar, qualquer pessoa pode dar qualquer tema e a gente monta uma palestra baseada naquele tema, né, instruindo a pessoa como montar. Né? Depois disso, daí ela vai passando pelos outros estágios, ela começa a aprender oratória, ela começa a aprender como se concentrar e deter a ansiedade quando ela vai falar em público. Storytelling é abordado? Muito, bastante. Porque nós sabemos, até para o nosso público que ainda não conhece essa linguagem, storytelling hoje é uma... A gente pode dizer que é o quê? Uma técnica? Seria uma técnica? Na verdade é um recurso. Um recurso. Né, que a maioria dos palestrantes que falam de si mesmo utilizam. Né? Vamos combinar o seguinte, todo palestrante pode usar. Mesmo que seja um palestrante técnico, vai falar de computação gráfica e daqui a pouco no meio ele pode inserir para poder ter empatia com o seu público, né, para poder relaxar o ambiente. Ele pode incluir uma história que quando ele era pequeno, que ele começou num computadorzinho monocromático até que ele se interessou pela informática e tal. É uma história que se passou com ele de fato. Porque te ajudando, eu já li artigos nessa área relacionadas a neurociências ligada à parte de palestras, e que o ser humano ele atrai muito por histórias, por metáforas e por aí vai, né? Não há dúvida nenhuma. Por isso digamos, não é que isso seja novo, né? Mas está sendo muito mais utilizado ultimamente porque as pessoas perceberam que existe uma conexão com a plateia quando a gente conta uma história, né? As pessoas se identificam. Elas se identificam, todo mundo gosta de uma boa história. E todo mundo tem uma história, todo mundo, quando a pessoa, a dificuldade do palestrante quando está contando uma história na sua palestra é que muita gente está louca para levantar a mão para contar a sua. É verdade. Né? Então é muito agradável, inclusive quando as histórias são boas, né, se cria um vínculo muito mais forte, não só do palestrante com a pessoa, com a plateia, mas todos estão se identificando em algum momento com aquela história que você está contando. E é mais fácil fazer isso quando você está contando a sua história. Então, quando a gente pega o caso, como eu falei, de Oscar Schmidt, né, Bernardinho e tal, quando eles falam da sua história. Perfeito. Então, a palestra inteira é sobre a sua história. Não há ali técnica, não há ali nada. É contar a sua história. Como se você estivesse em casa, com a sua família, com os amigos, contando a sua história. Perfeito. E isso todo mundo gosta de ouvir. Júlio, nós não podemos deixar de abordar, obviamente, os teus livros, né? Esse aqui foi lançado em 2014, Sim. Como ser um profissional anta ou não. Afinal, quem você quer ser? Eu achei fantástico o título do livro e imagino que agora o nosso telespectador quer saber quem é o profissional anta, né? E o que ele pode fazer para não ser um profissional anta. Muito bem. A ideia desse livro surgiu
nesta dificuldade que eu estava tendo em relação à geração Y nas empresas onde eu estava dirigindo, que existia e vamos dizer que existe até hoje, né? Nessa geração, uma falsa expectativa de que as coisas serão fáceis na vida corporativa. Não, e que tudo vai ocorrer muito rápido, né? E com uma velocidade abismal, né? Perfeito. Quando nós sabemos que existe todo um trabalho a ser feito, um desenvolvimento, um tempo, um estudo, né, para uma carreira decolar. Então, estava sendo muito difícil para que eu pudesse pegar um por um. A última empresa que eu trabalhei na área de transportes e logística tinha 1.500 funcionários. Então, você imagina eu pegar um por um para tentar explicar isso. Não dava. Então, eu resolvi fazer isso através do livro e depois através de palestras, que eu tenho uma palestra com o mesmo nome, onde, para ser mais lúdico, eu resolvi fazer uma analogia entre dois animais, a anta e o golfinho. 70% da palestra ou do livro fala do comportamento da anta. Quais os comportamentos da anta quando ela está na floresta? E aí eu faço uma analogia com o comportamento do colaborador. Então, por exemplo, a anta é um animal noturno, né, que de dia fica escondida, ela tem medo de aparecer, e à noite ela sai para caçar, mas ela sai em trilhas já abertas, né? Então é aquele colaborador que fica sempre fazendo a mesma coisa na empresa, por exemplo, sei lá, um carimbo, né? Não busca o novo. Nada, e de repente vem alguém e pergunta para ele, por que você está fazendo isso? Você não sabe que isso aí está errado? Mas sempre foi feito assim, né? Então, só um detalhe, Júlio, te ajudando, um tempo que eu também era executivo, eu tinha pavor de ouvir essa frase. Né? Aqui sempre foi feito dessa maneira. Enfim. Exatamente assim que eles agem. Por outro lado, o golfinho, né, é um animal generoso, então é uma qualidade. No livro eu abordo várias qualidades e características, né? Mas, por exemplo, uma qualidade para contrapor. O golfinho é generoso, né? Tem um caso na Austrália de um golfinho que estava machucado, levaram lá para um aquário e lá ele aprendeu a nadar com a cauda, sabe? Quando o golfinho fica em pé, nada com a cauda, né? Depois que ele se curou, eles soltaram ele no mar e passado lá 2 semanas o golfinho apareceu lá com um grupo de mais de 20 golfinhos, todo mundo lá na frente do aquário fazendo no mar aquela... Então ele generosamente ele ensinou os seus coleguinhas. O pessoal modelou ele. Exatamente. Então funciona por aí. Essas são as diferenças. E aí eu faço toda uma análise, né, desse comportamento e no final do livro, né, eu pergunto para as pessoas, afinal, quem você quer ser? Você quer ser um profissional anta ou você quer ser um profissional golfinho? Porque lá eu explico quais são as vantagens de ser golfinho, né? Você é sempre lembrado para novos empregos, você é admirado inclusive pelos concorrentes da sua empresa, você ganha mais e com isso você alcança o sucesso. E esse sucesso vem através de tudo que você precisa, seja o seu sonho é casar, o seu sonho é ter uma casa própria, um automóvel, é viajar, né? Fica ao alcance da mão quando você se transforma num profissional golfinho. E eu diria que todas essas características que você está falando do golfinho são ainda mais importantes no momento atual. Sem dúvida. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí! Em dezembro, dia 7, 8, 9, em Ivoti, treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos com o programa Business RS de hoje, recebendo Júlio Prusch, presidente da Sociedade Brasileira de Palestrantes. Júlio, nesse último bloco eu quero conversar com você sobre o teu último livro, né, Injustiça do Trabalho e os Avanços da Reforma, que foi lançado agora em 2018.
Injustiça ou justiça? O que tu queres dizer com a capa e o conteúdo, obviamente? A capa é uma provocação. A capa é uma provocação porque, infelizmente, nós ainda vivemos num país em que as leis trabalhistas até o ano passado estavam reguladas por uma Constituição totalmente defasada, que vinha lá do Getúlio Vargas, quando foi instituído pelo presidente Getúlio Vargas, a CLT, baseada nas leis do Mussolini, da Itália, e que naquela ocasião, naquela época, eram muito benéficas porque os empresários tinham 5 mil funcionários, 10 mil, 15 mil, 20 mil operários trabalhando. Extremamente conservadoras. Né? Então, fazia com que houvesse, de fato, algum tipo de trabalho escravo, vamos dizer assim, porque o empregado tinha que obedecer, o patrão mandava. Né? O padrão dizia qual era o salário, não tinha hora extra, não tinha nada, ok. O famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. O que as pessoas não percebem, e a maioria das pessoas não percebeu, é que o mundo mudou, e mudou muito. Hoje você tem, eu conheci num curso que eu fiz esses dias, num treinamento, um dono de uma pastelaria. E ele, a esposa, 3 funcionários. Uma pastelaria pequena, com faturamento pequeno, mas que para ele sobrevive daquilo. Então, me contava ele que ele tinha funcionários com 3, 4 anos lá, um deles resolveu sair, ele tinha comprado, fazia uns 3 meses, uma Fiorino nova para poder carregar os pastéis, fazer tenda entrega e tal. O funcionário colocou ele na justiça, né? E ele teve que entregar a caminhonete dele para o funcionário dele. Com pouco tempo, provavelmente, quer dizer, o funcionário trabalhou. Então, isso é um absurdo que aconteça, porque isso acaba com a vontade de empreender no Brasil. Ou seja, as pessoas como nós que são empreendedores, que buscam gerar empregos, que buscam fazer coisas novas, elas ficam com medo, elas querem ser ou funcionário público ou empregado. Não é? Ora, se eu for empregado, eu tenho 13º, eu tenho férias. Se eu for funcionário público, eu tenho biênio, quiênio, quadriênio, quinquênio, tudo que é ênio que é possível se ter, né? Eu tenho, né? Eu tenho 2 períodos de férias, eu tenho licença remunerada, eu tenho tudo. Por que eu vou empreender? Se eu for empreender, eu tenho que enfrentar os juízes do trabalho, a justiça do trabalho, melhor dizendo. E, Júlio, eu acredito que aqui fica um alerta, né, para os empresários que estão nos assistindo, até porque nós somos empresários também. Uhum. Isso que você está falando leva as pessoas a também não quererem contratar funcionários. A pessoa acaba empreendendo e ela tem o receio de contratar em função de uma justiça trabalhista paternalista e antiga, e aí é por isso que os empregos também estão sumindo. É mais um fator. Essa é a contradição. Porque enquanto as pessoas, o trabalhismo aí, faz campanhas dizendo que a reforma iria acabar com os empregos, e etc., é muito pelo contrário, todos os índices da reforma para cá melhoraram em relação ao emprego. Né? Porque qual empresário que não gostaria de ter um empregado onde, ao invés de pagar R$ 1.500 por mês, por exemplo, né, ou 15 mil reais, não importa, eu resolvesse, não, eu posso pagar 3 mil reais, mas eu não vou ter nenhum problema com a justiça do trabalho. Qual empresário que não preferia pagar os 3 mil? Com certeza. Todos. Te ajudando na linha de raciocínio, eu li um artigo a semana passada, justamente que depois da reforma, na verdade, as demandas trabalhistas diminuíram 47%. Claro, isso é fato. E vai melhorar ainda mais. Eu acho que poderia ser mais incisiva, sim, eu acho que tem coisas que podem melhorar, mas ela foi muito boa. Tanto que eu já estava com o livro pronto e veio a reforma, muitas das coisas da reforma estavam escritas no meu livro, né? Eu falava sobre isso e eu tive que estudar a reforma para poder fazer um novo capítulo, para inserir o último capítulo, que são os avanços da reforma. Nós temos cases aí, Ronald, que são coisas assim, o que a gente costuma chamar no jargão jurídico aí de aberrações jurídicas. Né? Então, eu trabalhei numa empresa onde existia uma relação entre TRC, que é o transportador rodoviário de carga, que são as grandes empresas, e o TAC agregado, que é o transportador autônomo de carga, que é o freteiro. Esse freteiro que tem nas esquinas aí. Sim. Né? Então ele tem uma empresinha dele, onde ele tem 1, 2, 3 caminhõezinhos e ele presta serviço para as pessoas ou para as empresas. Existe uma lei desde 2007 que regula essa relação, porque como haviam muitas demandas trabalhistas, se fez uma lei.
né? Bom, nós tivemos uma ação onde a empresa foi obrigada a pagar R$700 mil de indenização para um cidadão que tinha uma empresa, que tinha 3 caminhões, ele dirigia um caminhão, o filho dirigia outro caminhão e um empregado dele com carteira assinada dirigia o outro caminhão, porque nós exigimos toda essa documentação além do contrato, carteira assinada, o FGTS pago, enfim, todas essas questões. Tudo legal, era uma terceirização de fato, baseado numa lei, num contrato, baseado numa lei que existia, pois esse cidadão entrou na justiça e a Justiça do Trabalho recebeu a ação dele e deu ganho de causa, deu vínculo trabalhista para um empresário. Eu gosto de fazer alertas, Júlio, aqui para o nosso público, pelo seguinte: eu sou um estudioso da disruptura, novas tecnologias, futurismo, etc., e já estão sendo feitos testes de caminhões autônomos nos Estados Unidos. Né? Quando eu ouço uma pessoa que nem você, que tem essa mega experiência nessa área, depois eu fico imaginando um empresário da área. É óbvio que ele vai querer futuramente, se for possível, não vai pensar duas vezes. Não vai pensar duas vezes. Porque a pessoa quer dar um emprego, quer fazer, e infelizmente nós temos esse paternalismo em todas essas situações. A palavra que tu estás usando realmente ela é perfeita para o que acontece. É paternalismo. Os empregados, e aí nós também somos empregados. Perfeito. Né? No Brasil, em função das últimas décadas aí, eles acham que o patrão é pai. O patrão não é pai. O patrão, na maioria das vezes, nas pequenas e médias empresas, o patrão tem meses que ele não recebe o seu prolabore para poder pagar o salário dos funcionários em dia, e ele não recebe. Né? E ele luta com os impostos, ele luta com a fiscalização, ele luta com toda a gama de fiscalizações que existem. E muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Não enxergam. Né? Porque isso fica nos bastidores. Nos bastidores. A empresa ela é costumeiramente fiscalizada pelos sindicatos, né? E aí tem órgãos do governo municipal, estadual, federal, né, que estão em cima do empresário, cobrando todo mundo quer uma fatia da riqueza que é gerada por uma única pessoa, que é o empresário. Verdade. Júlio, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. A gente sempre pede, né, que os nossos convidados deixem uma mensagem para o nosso público, para os empresários, para os colaboradores que estão nos vendo. Enfim, aí você pode falar de questões pessoais, profissionais, a palavra é tua. Ok, eu agradeço então mais uma vez o teu convite por estar aqui no Business RS, e a minha mensagem é de otimismo. Eu acredito muito que no ano que vem nós vamos ter uma melhora muito considerável em relação aos últimos 3 anos que nós estamos vivendo aqui no Brasil. 2020 eu acho que é o ano da virada total, vai melhorar e melhorar muito. Sempre fui otimista e sabia que nós teríamos esses 3, 4 anos de dificuldades. Aproveito para falar da Sociedade Brasileira de Palestrantes. Aqueles que quiserem conhecer e participar do nosso próximo Professional Speaker, busquem informações no nosso site, que é o sbpalestrantes.com.br, que nós estaremos à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Muito obrigado. Júlio, quero te agradecer demais a tua presença. Nosso papo foi fantástico, muito enriquecedor, tenho certeza que o nosso público gostou. E você que nos acompanha toda semana, quero agradecer a sua audiência. Lembrando que o nosso programa inédito é sempre aos domingos, às 23h30. Nos vemos na próxima semana, um grande abraço e até lá.